Hoje vamos estar lendo o capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos, conforme a melhor tradução para o português. Dando seguimento, é assim que vai iniciar o capítulo 5. Chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, e quando ele desembarcou, de repente, um homem com um espírito imundo o encontrou, vindo dos sepulcros. O tal tinha sua morada entre os sepulcros, ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes tinha sido amarrado com grilhões e correntes, só para as correntes terem sido arrebentadas e os grilhões terem sido despedaçados. Ninguém tinha conseguido dominá-lo, e sempre, à noite e dia, entre os sepulcros e pelos montes, ele ficava gritando e cortando-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e ajoelhou-se diante dele. E gritando em alta voz, disse: "Que queres tu comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes", porque ele estava lhe dizendo: "Seu espírito imundo sai deste homem." Então ele perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" E ele respondeu dizendo: "Legião." E o meu nome é o meu nome, porque somos muitos. E ele começou a implorar a ele com insistência que não os mandasse fora daquela região. Percebe aqui que demônios habitam em regiões também, tá? Interessante esse ponto. Dando continuidade, verso 11. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali na encosta da colina. Aí todos os demônios imploraram a ele, dizendo: "Manda-nos para dentro dos porcos, para que entremos neles." E sem mais, Jesus lhes deu a permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Havia cerca de 2.000. Mas a manada precipitou-se em costa íngreme e abaixo, para dentro do mar, e ficou afogada pelo mar. Então, compreendes aqui outro ponto, né, que demônios também entram em animais, né, fica claro aqui. Também pode se utilizar de animais, e nesse caso matar os animais, tanto podem ser usados para outras coisas também. Aí os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram a notícia no povoado e nos campos. E eles saíram para ver o que foi que tinha acontecido. E foram até Jesus e observaram um homem que tinha sido demonizado, que tinha a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Aí as testemunhas oculares lhes relataram como tinha acontecido ao demonizado, bem como acerca dos porcos. Então eles começaram a implorar a ele que saísse do território deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem que tinha sido demonizado começou a suplicá-lo que pudesse ficar com ele. Mas Jesus não o permitiu e disse: "Vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor te fez, o como teve misericórdia de ti." Aí ele se mandou e começou a proclamar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos se maravilharam. Ora, tendo Jesus atravessado de barco de volta para a outra margem, uma grande multidão ajoelhou-se a ele enquanto estava à beira-mar. E de repente, um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, chega e, vendo ele, se prostra a seus pés. Ele implora insistentemente, dizendo: "Minha filhinha está à morte. Venha assim e imponha as mãos nela, para que seja curada, e ela viverá." Aí ele foi com ele. Uma grande multidão estava o seguindo também, e o comprimia. E havia certa mulher, ela tinha um fluxo de sangue fazia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas à mão de muitos médicos, e havia gasto tudo quanto tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu a respeito de Jesus, ela veio por detrás, dentro da multidão, e tocou o seu manto. Ela tinha ficado repetindo: "Se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei curada." Imediatamente o fluxo de sangue secou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada de aflição. No mesmo instante, Jesus percebeu dentro de si que algum poder havia saído dele, e virando-se na multidão, ele disse: "Quem tocou em minha roupa?" E disseram-lhe os seus discípulos: "Vês que a multidão está te apertando, e ainda dizes: quem me tocou?" Mas ele seguiu olhando ao seu redor para ver quem tinha feito isso. Então a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que tinha acontecido, veio e prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E disse a ela: "Filha, a tua fé te salvou. Vai para dentro de paz e fica curada da tua aflição." Estando ele ainda falando, chegaram da casa do líder da sinagoga, dizendo: "Tua filha morreu. Para de incomodar mais o mestre." Para que incomodar mais o mestre? Mas Jesus,
ao ouvir a mensagem falada, disse imediatamente ao líder da sinagoga: não tenhas medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Aí ele chegou à casa do líder da sinagoga e presenciou um alvoroço, pranto e lamento alto. Entrando, ele disse-lhes: por que tanto alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas eles começaram a ridicularizá-lo. Mas ele, depois de expulsar todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que estavam com ele, e entrou onde a criança estava deitada. E pegando-a na mão da criança, disse a ela: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levante-te. Imediatamente a menina se levantou e começou a andar, pois ela tinha 12 anos. E eles foram tomados de grande êxtase, e ele lhes deu ordens expressas para que ninguém ficasse sabendo, e disse que dessem a ela algo para comer. Bom, provavelmente muita gente ficou sabendo porque a menina tinha morrido e tinha muitas testemunhas acerca daquele caso. Mas é interessante ver Jesus, como que ele trata questões de escarnecedores, né, nesse caso, e da fé da pessoa. Apenas creia, né, ele dizendo para Jairo, apenas creia, e mais à frente, como Jesus lida com escarnecedores, né? Então, Jesus já falar que não lance pérolas aos cães e nem aos porcos, né? Então, aqui eu vejo basicamente Jesus colocando em prática essa questão. Então, terminamos aqui o capítulo 5 e nos encontramos no próximo capítulo.